amadas, mais um 6 mais 1 igual a você. Um programa que une diferentes histórias e que nos tornam iguais. O que é uma amizade fértil para você? É uma amizade que dá frutos. Uma amizade que gera alimento e multiplicação no coração da amiga. Um movimento de vida que nasce daquilo que você planta no coração da outra mulher. E eu te pergunto, o que você tem plantado no coração das suas amigas? Palavras de rivalidade ou reflexo de um espelho que inspira e edifica? É assim que temos vivido a nossa amizade aqui. Esses vínculos não começaram hoje. Eles já fazem parte da nossa história, da nossa caminhada, do nosso coração. O programa 6 mais 1 só se manifestou porque essa semente já existia no nosso dia a dia. E eu sou muito grata a Deus e me sinto privilegiada por estar com essas mulheres não só aqui na telinha, mas também nos bastidores, unindo nossos propósitos para servir ao grande propósito de Deus na Terra. Com vocês, o 6 mais 1 igual a você. Seja muito bem-vinda a mais um programa. As minhas amigas lindas e maravilhosas, Débora, Kika, Ana Paula, Geórgia, Dani e a minha convidada linda, maravilhosa. Dá um close nos olhos da minha amiga. Felipe, me perdoa, Felipe, mas não tem como, gente. É linda demais. Obrigada. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, né? Ela tem 2 filhos pequenos, a correria grande. Ela também, a Thaísa Leite Magalhães. Ela é mãe de um menino e uma menininha, linda. Sim. E também é personal, né? Ela é personal, ela também, vamos dizer assim, que é não empresária, mas uma empreendedora, né? Uma mulher maravilhosa. A gente teve a oportunidade de se conhecer na nossa comunidade e trocar muito sobre o tema que nós vamos falar hoje. O nosso tema... Quer falar o tema? Lembrei o primeiro dia que a gente conversou sobre isso. Sim, mães tentantes. Mães tentantes. Sim. Passamos por isso. Passamos juntas. Choramos. Sim. Né? E agora podemos nos alegrar. Um milagre de Deus na nossa vida. Milagre um presente, de Deus, né, Su? na nossa vida. Deus é muito bom. Deus é muito bom. E eu já queria falar também o versículo que a gente vai abrir o nosso tema de hoje, que está em Gênesis 30, 22. Deus lembrou-se de Raquel. Ouviu-a e a fez fecunda. Lindo. Muito Arrepia. forte, muito forte. Eu estava meditando nesse texto, Su, e assim, claro que Deus se lembrou de Raquel, né? Ela clamou aquele grito de alma, né? Aquele grito, dá-me filho, senão eu morro, Senhor, né? Ela fez essa oração diante de Deus. Mas, lá no começo da história, não sei se você teve a oportunidade de ler, eu li um livro sobre Raquel, nessa fase de tentante mesmo. O livro se chama Ídolos do Coração. Eu li. É forte, né? E, assim, é muito confrontador, porque coloca como se desejar um filho, que é um desejo, assim, genuíno, é um desejo bom. É como se isso fosse um ídolo no coração de Raquel, naquela fase da vida dela, né? E aí, Deus trabalha isso no coração dela, e depois de muitos e muitos anos, porque ela viu a irmã tendo muitos filhos, né? Então, pensa como era para ela esse gosto amargo da infertilidade. E muitas vezes eu sentia muito isso. Eu passava na rua, não podia mais, eu não aguentava mais chá de bebês. Para mim era muito difícil quando chegavam os convites, né? E a gente sabe que a gente estava ali feliz pela nossa amiga que estava engravidando, mas e eu, né? Chegava no meu quarto no deserto ali, falava assim: por quê? Por que eu? Por que eu não consigo? Né? 7 anos, ó, gente, não é para chorar, né? Logo no começo do programa. Mas é que a gente traz a memória, né? Desses questionamentos, a gente entende a Raquel por isso, né? Sim, muito, muito. E exatamente nessa fase de tentante da minha vida foram esses questionamentos, porque nessa fase de escassez, o ter do outro revela o que você não tem ainda, né? E a gente que cresce com aquela imagem, aquele conto de fadas, né? De construir família,
Conta um pouquinho do seu processo, porque a sociedade também exige da gente que a gente conclua, tá, mas você já casou, mas nossa, você já casou faz tempo, né? Por que você não tem filhos? Então a gente escuta muito isso, né? Muito, muito. Logo quando eu me casei em 2011, e ali 2 anos depois a gente começou a tentar, né? Esse ano eu faço 14 anos de casada, então eu fiquei 7 anos tentando Eu também engravidar. fiquei 7 anos. 7 anos, é. E nós fizemos inúmeros tratamentos, assim, né? A gente foi de tudo que tem na medicina. Os coitos programados, inseminação artificial, fizemos 2, sem sucesso. Só, assim, para você ter uma ideia, de tentativas, né, de indução, nós fizemos 9 tentativas de coito programado. E, assim, é muito difícil, porque é um volume de hormônio, então as emoções ficam à flor da pele, e, né, os confrontos, e você fica mais vulnerável. E, gente, são muitas camadas, né? O casamento, a saúde do casamento. Financeiramente também. Exatamente, a saúde do bolso, a saúde do casamento. Assim, parece que você fica tentando equilibrar os pratos e não consegue. E não consegue. Mas eu acho que nesse processo, assim, a gente se fortaleceu muito, graças a pessoas importantes na nossa vida, né? A Kika viveu muito isso com a gente, né? O nosso GP, o nosso grupo pequeno, a nossa comunidade de fé. Nós fazíamos parte do mesmo grupo, então compartilhar isso com o grupo foi muito importante, né? Ouvir de outros casais que passaram por esse processo difícil, como eles estavam enfrentando isso, né? Uma das amigas muito especiais, assim, que Deus me deu nesse processo foi a Rebeca Nemer, que também, agora com 43 anos, né, a alegria com dela. 43 anos, gerou o pequeno Noah, e um milagre de Deus, assim, um testemunho lindo para o Brasil inteiro, né? Então, ela foi uma pessoa muito importante, que ela me falou, Thaísa, fica firme, vai por esse caminho aqui, ó, que eu já me atropelei muito, já sofri demais. Engraçado, e eu tive filho antes dela, o Otávio tá com 5 anos, e agora com 43, ela conseguiu o Noah, né? Então, nesse processo, assim, a gente tá sensível às pessoas que Deus vai colocar no caminho para você compartilhar. Tentando. Ficou 16 anos, ela Quase 20 anos casada, 16 anos isso, tentando, exato, isso mesmo. confundi. E assim, você vê, né, 16 anos, meu Deus do céu, que deserto. A gente ainda ficamos 7, mas assim, é esse período de escassez e estar sensível ao que Deus quer fazer, né? Porque é no deserto que ele revela a bondade, o milagre, a misericórdia, que ele manda o pão de cada dia, né? O maná, né? O maná de cada dia, exatamente. Então, foi nesse processo, a gente tentou nesses 7 anos, e aí, a minha última cartada, eu lembro que em 2017, foi um momento assim que eu não queria esse assunto na minha frente. Porque chega uma hora que esgota. Você chegou a desistir de fazer o tratamento? Em 2017, eu falei, Ou não falou, vamos fazer esse é mais o nada. último ou não? Acho que depois do gosto amargo, assim, das 2 inseminações, de não terem dado certo, na minha cabeça, não era pra gente, Deus não tinha isso, não tinha filhos, então eu precisava absorver isso. E eu falei pro Felipe... Viver esse luto, né, no caso. Viver esse luto. E eu falei pro Felipe, olha, a gente não vai fazer nada, a gente não vai mais tocar nesse assunto. E aí foi um ano de silêncio, assim, ele, né, assim, na dele, me respeitando, eu seguindo a minha vida, como se Deus realmente tivesse, assim, dado um veredicto. E aí, em 2018, começou o meu coração, aí eu falei com a Rebeca, e ela falou, tá, vai pra FIV, vai pra fertilização in vitro, que é o caminho mais próximo da gestação hoje na medicina disponível pra gente. E aí tem os recursos financeiros, e aí nós começamos a orar, a buscar Deus, será isso mesmo? E Deus nos mostrou, depois de passar por 5 especialistas, gente muito boa, né? Graças a Deus aqui em São Paulo, a gente é muito bem servido, né? Exatamente. Depois de 5 tentativas, e aí desse ano de silêncio, 2017, de luto, nós voltamos a tocar nesse assunto já com uma FIV em vista, 2018, 2019, e aí fizemos em 2019 a FIV. E quando você fez a FIV, quantos embriões vocês conseguiram da primeira vez? Nós conseguimos, assim, no primeiro momento, 13 embriões, né? E aí... Foi muito dela, eu fiquei muito foi assim. Foi muito, Uau, 13! Foi um sucesso, Foi um sucesso. E aí, dos 13 até o 5º dia, né? Que eles ficam analisando o embrião para ver qual que vai ser o melhor para... O que vai sobreviver nesses 5 dias também, né? Então, assim, congelados eu tive 7 embriões. Que é um sucesso. Que é um sucesso, um número muito bom. E transferimos 2, aí vingou o Otávio. E quer dizer que então eu tenho você 5 tem congelados. 5 congelados. Tenho. Esse é um tema polêmico que a gente quer discutir. Muito polêmico, Podemos discutir sobre isso? Tranquilamente? Eu só acho que, assim, é um tema
de muita demanda, porque envolve fé, isso é discutido na ciência, na cultura, na teologia, né? Eu tenho no meu Qual a sua coração, impressão, seu coração? o meu coração. Você quer ter Su, mais? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Perguntas? Toma, Dani. Eu desejo. Então, depois do Otávio, depois. Pode deixar o Felipe ver. Pois é. Será que ele vai assistir? Bruninho, não conta. Assim, depois do Otávio, é muito engraçado, né? O Otávio foi fruto da fertilização in vitro e vingou na primeira tentativa. Colocamos 2 embriões, inclusive no primeiro ultrassom tinha 2 sacos gestacionais. Então, o doutor falou assim, eu acho que é uma gestação gemelar. Né? Eu falei, meu Deus do céu, será? O Felipe se apavorou, até trocou de carro na semana. Você sabe dessa história, né? Depois ele voltou, trocou de carro. Ele é muito apavorado. Não, mas também 7 anos, deixa ele. Deixa ele viajar na batatinha. Aí, depois de 3 anos, eu pensei, falei, bom, o Otávio tá com uma idade muito boa, eu vou ligar na clínica pra gente marcar, porque eu já tenho 5 congelados, é só descongelar 2, tentar mais uma gestação. Eu já tava grávida da Olivia, naturalmente. Deus fez uma coisa, assim, maravilhosa. Então, quando a gente pensa assim, né, embrião congelado, no final das contas, no meu coração, eu sinto muita paz em falar nisso, que é Ele que dá o sopro de vida. Eu falo sempre Ele isso faz. também. O embrião, claro que ele tá mais próximo, né, de gerar, mas ali você precisa de um endométrio para irrigar esse Tanta embrião, coisa, gente. precisa de muita coisa envolvida. Deus E não nunca tem perdeu um o coração batendo ali ainda, né, Su? Mas eu quero a pergunta que não quer calar. Ó, programa de fofoca. Gente. Mentira, gente, tô brincando. Mas assim, tem vontade de ter mais ter um filhos? terceiro? É. Eu tenho vontade de ter o terceiro. Você faria mais uma vez a fertilização com esses embriões que estão congelados? Seria só a transferência, né? Não precisaria passar pelo processo todinho de novo. Não, sim, porque já estão lá Já prontos, estão lá gente. É só congeladinhos, colocar. é só por isso que eu preparar tô- o endométrio e transferir. Então, você né? faria? Eu faria, Porque eu tô perguntando isso, sabe por quê? Porque Deus enviou a segunda filha dela naturalmente. naturalmente. É por isso que eu tô perguntando isso. A outra pergunta também é porque você deixaria lá. Eu lembro que a última vez que a gente conversou sobre isso, você falou que doaria os seus embriões. Você Olha, mudou o conceito? esse processo aconteceu o seguinte. Eu não costumo falar, mas eu vou falar aqui. É isso, a gente no tem que YouTube. abençoar as pessoas em casa. Não, tudo bem. Só pro YouTube. No processo da fertilização, por incrível que pareça, um número assim bem fora da curva, o doutor extraiu 42 folículos, 42 óvulos. Foi muito. Então, né, metade desses óvulos foram doados. Né? Então, a minha célula foi doada. Né, para uma mulher infértil, para alguém ali, não sei, eu nunca vou saber, porque isso é uma coisa, né, claro, que é anônima, né, mas doar embrião, eu não doaria. Embrião já é uma célula fecundada, minha e do meu marido. Não sinto paz em doar um embrião, que é praticamente ali... Coloca os 3 de uma vez, amiga, os 3 gêmeozinhos. Meu pai do céu. Thaísa, mas esses óvulos é uma pergunta genuína. Essa questão é bem delicada para mim. Mas muito delicada. Esses óvulos, eles carregam o seu material genético. Sim, carregam. Então, se algum deles foi usado e um embrião veio a partir dele, isso significa que tem filhos seus por aí. Como que você lida com isso? Eu não enxergo que tem um filho meu por aí. Não enxergo assim. Eu enxergo que tem, talvez, um ser humano, porque já é comprovado cientificamente que pode ter alguém exatamente com o seu código genético todinho morando na Inglaterra, na Indonésia, qualquer lugar do mundo. Então, o que eu doei foi uma célula minha que eu naturalmente ali e a gente, porque o folículo, o óvulo, ele sai na menstruação. Então, isso seria naturalmente desperdiçado com a vida, pela vida, né? Então, eu sinto muita paz. Quando isso surgiu ali, essa conversa com o Dr. Renato Tomioka, que fez a minha fertilização, ele falou, é um assunto muito particular, vocês se sintam bem tranquilos, não precisam dar resposta agora, porque no Brasil é muito comum o banco de sêmen, né, nos Estados Unidos, só que é muito difícil achar banco de óvulos, porque tem mulheres com 30, 35 anos que são já
menopausadas, não conseguem mais gerar, ou não tem mais útero, ou enfim, tem uma doença, teve um câncer que teve que tirar uma trompa. Então, eu orei, a gente buscou, assim, muito forte. Ele Eu tomou falei, com você a decisão. muito, muito, assim. E eu senti tanta paz, Su, porque eu falei, meu Deus do céu, Deus deu o filho dele para que fosse reproduzido muitos cristos por aí. O que é isso? O que é uma célula minha? Não é que eu tenho um filho com alguém XPTO. Eu não enxergo assim. Eu enxergo que eu contribuí com alguém para a realização do sonho materno, para a realização da formação de uma família. Até porque, biologicamente, essa célula, até que ela se converta no embrião, ela passa por muitas mutações, né? Sim. Deus está no controle de... Ele tá no Exatamente. controle disso. Essa é uma discussão, né? A bioética no campo do direito, ela traz, na época a gente inclusive conversou, porque era uma dúvida sua, existe alguma questão que a gente vai ter que lidar no futuro e que a gente teria que se preparar agora. Mas eu vi na história de vocês e de outras tentantes que a gente acompanhou na época que a agenda de Deus não erra. Eu sempre digo isso. A agenda de Deus não erra, né? E o desejo de abençoar outras mulheres nesse processo, todo o processo de fertilização não natural, ele é muito novo ainda. Que a gente está falando de um recorte recente. De 50 anos, né? 50 e poucos anos. Ele ainda é muito novo. Eu achava que era menos até. Sim. Não, os primeiros casos foram na década de 70, né? Então, tudo isso é muito novo. Até para normatizar em termos de lei, demanda muitas análises, muitas pesquisas. Mas eu como testemunha, né, desse processo de vocês, de processo de outras pessoas próximas, inclusive de nós, a gente percebe o cuidado de Deus e o chamamento de Deus para confiar naquilo que Ele estava trazendo, né? Que são várias possibilidades. Uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, eu fui uma mãe tentante, eu estava às vésperas de fazer o processo de inseminação, quando engravidei naturalmente da Helena. Até quando eu cheguei na médica, a médica falou, ué, mas você fez fertilização com outra pessoa? Com outro médico? Eu falei, não, foi natural, né? E era uma coisa, assim, que eu também fiquei 7 anos tentando. Durante esse processo, existem muitas possibilidades que são apresentadas para nós. Mas o que eu achei interessante no processo de vocês é que vocês apresentaram todas essas possibilidades diante de Deus. E passaram por esse vale do impossível. Sim, né? Muito. Com dignidade, com certeza, contando com pessoas que investiram, né? E o meu testemunho em relação a isso, eu estou me segurando aqui para não chorar, é que em todo esse processo, quem estava no entorno de vocês também teve a oportunidade de ser abençoado. E de se deixar usar, né? Quando a gente olha para essa jornada, né? E só fechando aqui o parêntese da pergunta dela sobre doação de óvulos, gente, é uma coisa muito ética, assim, muito, ainda mais no Brasil, assim, por incrível que pareça, nos Estados Unidos é assim, né? Ah, vem cá, olha, eu te dou tantos $1000 e você faz a barriga de aluguel. Não existe isso no Brasil, não pode, né? E então aqui, doar óvulos é você doar uma célula, como se você faz doação de rim, doação doação de coração, é uma célula que você doa em prol da vida de outra pessoa, da formação da família. Então, nisso eu senti muita paz. E você doa para uma pessoa só na vida, nunca mais. Então, toda aquela metade minha, que foi aquele acervo de folículos, para uma mulher só. Foi só para uma mulher. Eu não sei se deu, eu não sei se vingou, eu não sei se não vingou, eu nunca vou saber. Eu nunca vou saber, né? Mas foi para uma mulher só, entendeu? Então, ou seja, não é que tem muitas Thaisinhas por aí, não, pelo amor de Deus. Certo, eu não sabia disso, que ia só para uma mulher. Eu não estava no seu processo, né? Então eu não estava perto como a Kika estava, mas eu já vivenciei com outras amigas, né, que passaram por isso também. E o que eu vejo assim sobre a maternidade, e não tem como eu passar por esse programa sem falar,
E eu já peço perdão se alguém fosse sentir ofendido, mas é o que eu acredito, né? Assim como você acredita, eu acredito que a maternidade, ela não é uma promessa de Deus. Não existe uma promessa de que todas as mulheres serão mães e de que todos os homens serão pais, né? Quando se trata de uma promessa do Senhor, a gente pode confiar plenamente de que ela vai acontecer, porque as promessas dele não falham. Mas quando não é uma promessa, o que eu acredito é que eu não sei se é o que eu faria, porque eu sou mãe, eu não vivi essa dor. Eu estou falando totalmente de fora, tá? Mas o que eu acredito é que, com relação a isso, é perigoso manipular com relação ao nascimento de uma criança. Eu sei que vai nascer quem Deus quiser que nasça. Deus tem um plano na vida do seu filho, a sua filha e do seu filho, né, e de todas as crianças que nasceram por uma fertilização in vitro. Mas o processo que envolve a fertilização, ele entra em questões muito perigosas para o cristão. Para a pessoa de fora, não, mas para o cristão, nós que acreditamos na vida, de forma incondicional, a partir da concepção, né, a partir do momento em que um espermatozoide ele fecunda um óvulo, existe vida. E se a gente começar a negociar esse momento, aí é perigoso, né? Então, assim, se a gente acredita na vida a partir da concepção, toda essa manipulação de embriões, né, 15 embriões, 20 que saem 12, aí eles ficam observando quais serão os melhores. Esses embriões que eles morrem, ou no final eles são descartados, ou eles são doados, né? Como que fica, assim, biblicamente isso? Como, a partir de que momento existe vida? Para a gente poder dizer, o coração não bate, não tem vida? Então, essa é uma discussão eterna. A pergunta é de $1 milhão. Não existe uma resposta ainda fechada, nem no consenso científico, nem no teológico. Não existe. Não existe. O que existe, o que eu creio, é na soberania de Deus. Nem todo zigoto, nem todo embrião é compatível com a vida. Então, naturalmente, a natureza no corpo da mulher, quando tem um embrião lá que não está compatível com a vida, naturalmente o que acontece? Ela manda embora. É uma gestação interrompida pelo curso natural. E não era uma vida ainda. Não era uma vida ainda. Poderia até, em alguns casos, um coração batendo ali, às vezes uma gestação ali no seu 13º mês, já tem coração batendo, é uma coisa, não é? Aí o corpo entende que aquilo vai ser prejudicial, vai gerar um conflito interno de colocar a mãe em risco, e o corpo fala, não, isso aqui tem que sair fora. Deus, na sua soberania, coordena tudo isso. Mas um embrião, você tem que entender uma coisa, um embrião congelado, ele é um acúmulo de células evoluídas. Não tem coração, não tem coluna cervical, não tem alma, não tem. Entendeu? Ele começa a gerar ali, né, batimento cardíaco na 4ª para 5ª semana. Entende? Então, é uma questão muito pessoal, muito pessoal. Na minha concepção, Deus é soberano sobre tudo. Ele vai gerar, como aconteceu comigo. Eu gerei um filho natural e eu gerei um filho de FIV. Entende? E eu ainda falei, mas Deus, eu tinha 5 lá. Graças a Deus, Deus quis me mostrar que não precisava. Talvez aqueles 5 que eu tenha congelado não são compatíveis com a vida. Não sei quais daqueles são. Pode ser que só um Otávio que foi gerado da FIV. E se forem, eles vão ficar lá congeladinhos. Até o dia que eu sentir paz e transferi-los de novo, ou não. Mesmo porque hoje na medicina, a gente tem que entender também que Deus ele dispõe para o homem essa sabedoria, essa evolução da medicina. Hoje, por exemplo, se algum dos meus filhos tiverem alguma doença, eu posso recorrer a esses embriões para captar medula. Então, é uma coisa muito, muito avançada da medicina, entendeu? Até na minha própria saúde. Eles dão um prazo de 5 anos pra gente. De que assim... Não mantê-los não, de vida, por exemplo, a gente não sabe se colocando aquele embrião cada ano que passa, a gente tem menos risco, menos chances de dar certo esse embrião, entendeu? Eu acho que a gente precisa apresentar ao pai todas as coisas, sempre.
Quando a gente começa a falar, por exemplo, de transplantes de órgãos, isso é antinatural. Mas é uma disposição que o Pai reservou para a nossa época e que a gente precisa olhar com cuidado, mas sem estigmatizar, sem colocar num pedestal, agora vamos sair mudando todo mundo e tira um coração dela que tá bom e dá para o outro, e para ela deixa um coração artificial. Não, tudo tem um caminho ético e tudo tem um caminho que a gente apresenta para o Pai. Agora, cada experiência que a gente tem na vida precisa passar por esse crivo. Senhor, o que o Senhor quer trabalhar na minha vida através disso? Né? Como é que o Senhor quer que eu transborde nessa experiência? O chamamento para a esperança em Cristo, ele não depende da via natural. Porque todas as coisas estão submetidas à soberania de Deus. E a mesma experiência que não a mesma, né? Porque eu não fiz a FIV, por fim. Ficou lá o dinheiro parado. Mas eu tinha certeza que eu teria um segundo bebê e que aí eu teria que fazer a FIV. Porque muita sorte, você tem só uma vez, né? Então, eu tinha isso na cabeça. E, de repente, veio a Bia. Também numa situação. A gente não estava planejando, não era tecnicamente o momento. A Helena tinha 6 meses só. Mas a Bia foi essa manifestação de Deus. Então, eu acho que a manifestação do Senhor para nós, através dos filhos, ela não segue um roteiro que a gente preceta. E eu entendo que Deus não prometeu filhos, mas Ele mandou que nós tivéssemos. Eu queria puxar um outro gancho aqui, né? Pensando nisso, sobre Deus não prometeu filhos, mas Ele disse para que as mulheres, a gente tem esse papel como mulher, né? De gerar, de ser fértil, né? Sejam férteis. E enquanto vocês falavam, eu estava pensando em outra coisa, tá? Mudando o rumo aqui, mas pensando, né, nesse papel que a gente tem de gerar mesmo vida umas nas outras, né? De filhos espirituais ou de filhos por adoção, né? Hoje eu não tenho útero. A Mari é o meu grande milagre. Nós tivemos uma complicação pós-parto e eu fiz a retirada do útero. E é muito interessante porque por muito tempo eu vivi assim tão feliz assim com a maternidade, não que em algum momento, mas em algum momento da minha vida eu me dei conta de que eu não poderia gerar novamente filhos naturais. Só que nesse momento eu tive a bênção de ver o Espírito Santo me usando em outras áreas para ser uma mãe, para ajudar outras mulheres, para ajudar outras crianças. Entendem o que eu estou querendo dizer? Sim, O claro, eu me Senhor- lembro até de Jesus e Maria, você falando, porque né, ele não precisou do sêmen, né? Essa concepção tradicional, né, que a gente fala filho de Deus, claro, ele é Deus, não se compara, mas eu acredito muito assim, para tentar assim, deixar o ambiente um pouco menos pesado, porque ninguém tá aqui, a gente também tá aprendendo, né? A gente não tá aqui julgando. Eu congelei os meus óvulos também, quando eu fiz 40 anos, eu sozinha. Assim, sozinha que eu falo assim, o meu marido não foi uma decisão dele, foi uma decisão minha como mulher. Porque eu estava, claro que eu conversei com ele, eu perguntei a opinião dele, ele concordou comigo, mas eu como mulher estava envelhecendo e eu tive o meu milagre e eu não vinha mais milagres, porque se não fosse o tratamento, claro que Deus pode fazer o milagre, mas para mim o tratamento foi um milagre. Eu nascer nessa época e poder ter a oportunidade de ter o tratamento, para mim isso é um milagre. E o milagre de conseguir tantas tentativas e o Benjamin vir. E eu não ter mais nenhum embrião congelado, mas os óvulos estão congelados. Porque foi uma questão pessoal, assim, de como mulher mesmo, de falar assim, meu Deus, eu deixei tudo para mais tarde, não foi que eu deixei, foi meu corpo não gerava.
E os filhos são heranças do Senhor, né? Eu pensava, será que eu não tenho herança? Será que Deus não vai me dar nenhuma herança? E isso para mim doía demais, né? Porque eu era bíblico. Então, Ô, Su, mas se a gente pensar nas e era um mulheres... desejo meu também, se a né? gente Claro. pensar nas mulheres que não têm, né? Não tem essa possibilidade ou essa oportunidade, né? Hoje, no meu caso, eu tenho uma filha, mas eu penso assim no meu papel como mulher na vida de outras pessoas, sabe? Na vida de outras mulheres. Eu sei que quantas... Entrei também com pedido de adoção. Não sei se você está falando assim. Eu acho que assim, nesse Nem sentido. só de adoção. Porque eu entendo dos filhos espirituais que você está falando, mas assim, você tinha um desejo muito grande de ter uma filha. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Só quem passa por isso sabe a dor que é. Por mais que você pode ser a mais madura espiritualmente falando, mas né, muito, 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 muito. É quase uma... Sabe? É quase você não Como conseguir andar na Raquel, sociedade. como Raquel, né? Da M É Filhos. quase você não conseguir sair de casa. Assim, é quase não, né? É muito difícil. Eu vejo que tem um filme, né, na Netflix que fala sobre isso, quando isso foi iniciado, e foi uma polêmica muito grande, né? Veio a igreja, se moveu contra. E eu não consigo ver outra possibilidade, né? Até vendo como Deus é soberano, né? Sobre a mão dele, sobre tudo isso, porque a experiência que eu acompanhei de uma amiga, então o sonho dela era ser mãe, então ela fez, e era no começo, isso a gente está falando de 25 anos atrás, não era tão comum, e a gente todo animado, o marido fez uma festa e falou, olha, ela vai implantar todos esses óvulos, né, no sábado. A gente fez uma festa na terça-feira, porque ele falou, daqui 9 meses o bebê vai estar chegando e nós vamos comemorar antes. E ela foi lá para fazer e realmente morreram todos, né? Não tinham nem o que implantar nela. E 9 meses depois, ela adotou. No dia que era a festa, 9 meses depois era a adoção dela. E ela foi engravidar naturalmente, sem nunca ter menstruado, aos 43, 44 anos, né? Ela ligou para mim e falou, olha, vou ter uma menina. Então, essa parte, eu falo assim, de soberania, eu não sei o que é não ter filho, mas eu também não suportaria não ter filho. Porque era um desejo muito grande, desde que eu acho que eu comecei a andar, a pensar, eu falava, e não havia essa possibilidade de não ter, né? Então, eu acho que é uma bênção de Deus você ter essa possibilidade, esse desenvolvimento para abençoar realmente mulheres, né? Que vocês duas são um exemplo aqui disso, que trouxeram vida, e vida em abundância, né? Gerando essas crianças. Sim, apesar de ser um assunto delicado, né? E eu somo a minha opinião com a Dani, mas eu acho que também essa soberania de Deus, é Deus que abre a madre, né? Mesmo a gente tendo talvez concepções, né, de caminhos divergentes, mas Deus fecha e Deus abre, né? Ele fala isso em Salmo 127, Aham. né? Que o dia, né? Ele faz a gente viver. Ele marcou a entrada e a nossa 121, né? Ele marcou a nossa entrada e a nossa saída. Ninguém, né? Por mais que o ser humano quer manipular, não existe plano B. Deus só tem o plano A. Não existe o plano B. Não existe o plano B para Deus. Deus existe o plano A. Agora, para a gente que é pecador, existe o B, porque Deus ainda dá a graça, né? E a misericórdia para que a gente ele possa rever a nossa história e nos abençoar novamente. Né? Uhum. E assim, eu sou solteira, não sou uma mãe tentante, e parte da minha vida, inclusive, não queria ser mãe. Né? Falava isso, nossa, com muitas amigas, e aos poucos eu comecei a ver que o meu discurso ele não era fruto de algo assim normal, não era fruto de um coração puro, era resquícios de incredulidade, de medo. Não estou dizendo que toda mulher que não quer ser mãe está em pecado, não estou dizendo isso, estou falando de mim, né? Era um coração incrédulo, medroso. Então, é um assunto que eu gosto de observar também das minhas amigas. Eu tenho algumas amigas tentaram, e hoje mesmo eu recebi a foto, né, de um bebê lindo, do Fernandinho, do Samuel, né, o pequeno Samuel. Então, isso alegra ver que esse período de mães tentantes na Bíblia, né, mulheres que passaram grandes períodos de esterilidade, que podia ser algo vergonhoso para a sociedade, Deus gerou algo muito precioso nessas mulheres. E eu preciso dar meu testemunho antes do bem, o que aconteceu. Mas finaliza, então, desculpa eu te atrapalhar, mas eu não posso esquecer, vocês me lembram? Então, até um padrão na narrativa bíblica.
toda mulher estéril, toda mulher que demorou gerar, ela gerou algo muito crucial na história de Deus, muito necessário na história de Deus. Então, eu acho que a gente precisa orar sobre as mulheres, né? Interceder pelas nossas irmãs e amigas, né? Porque essa espera, ela é pedagógica de Deus. Sim, é pedagógico. E sabe uma você coisa vê, que me veio, Sara, que eu concluo que o que a Dani falou também, para mim, Dani, o mais importante é o temor a Deus. O que o ser humano não pode perder. Porque se ele acha que que ele pode todas as coisas, mesmo que for um médico, quem trabalha com isso, ou pessoas que falam que são cristãs, mas não se submete e não tem temor a Deus, não passa por tudo isso, entendendo da soberania de Deus, né? É algo que realmente a gente pode entender que muitas vezes isso gera, sim, um contexto até de soberba e de falar que tem Deus, mas não espera em Deus, entendeu? Sim. E assim, eu falo isso com realmente todo amor. Eu tenho muitas amigas próximas que viveram isso. E, gente, eu imagino o tamanho da dor. Também sonhava em ser mãe. Eu não imagino a minha vida sem os meus filhos. Então, no meu coração, eu entendo, né? Eu me coloco no lugar. Talvez eu fizesse, eu não sei, eu não estive nesse lugar, né? Mas eu teria, a respeito do temor, né? No meu relacionamento com Deus, aí é uma coisa minha com Ele, eu teria temor de ter que lidar com esse tipo de conflito, né? Principalmente o depois, né? Com os embriões que ficam, descartar, doar, né? São bebês, são crianças, são bebês, né? Não sei, para mim são, né, gente? Para mim são. E aí eu não saberia como lidar com isso, eu teria muito temor de entrar nesse lugar, né? Mas aí sou eu, né? Sim. E eu falo, Deus é tão bom, porque eu teria colocado todos se eu tivesse a quantidade, porque deu certinho, ainda faltou, eu fiz de novo. Teve o aborto, que eu acho que eu falo, tem outra filha, um filho, né? Porque outro filho no céu, porque eu falo, antes do bem, o testemunho é esse, né? Foi a primeira vez que eu fiz a FIV, o médico falou, olha, você tem 60% de chance de dar certo se você colocar 2 embriões de uma vez. Tá, e se eu colocar um? Porque eu tinha 4 congelados. Um você tem 40% de chance. Falei, então vamos colocar 2. Era isso, 40, né? Ou 50? Acho que era 40. Aí eu falei, então vamos colocar 2. As chances aumentam se você coloca. Tanto é que hoje, pela lei, a partir dos 37 anos, que você já pode colocar 3 embriões. Antes, não. Até pela saúde, né? Porque o natural é ter um filho de cada vez, não é ter 2, 3, 4. Né? Gestação gemelar, como foi a minha, da minha irmã, que eu sou gêmea, é uma exceção. Gente, exceção, e é um entendeu? contrato de assim que você tem que ler para assinar, coisas dificílimas que você tem que entender ali, tá, se você morrer ou seu marido morrer, sabe, coisas que eu nunca tinha pensado na minha vida, e eu ter que demorar, só que mais tempo eu demorando, menos óvulos eu produzia, então é uma coisa que você tem que ao mesmo tempo pensar, Uma luta contra o ler, tempo. voltar para casa, trabalhar com o marido, e os óvulos estão diminuindo enquanto você está vendo o contrato, assim, tantas coisas acontecendo, que a Jorge passou comigo, né, o Júnior, a Adri, tanta gente ali da comunidade ali me ajudando em oração, 7 anos em oração. E aí, quando aconteceu de eu colocar os 2 embriões, então eu estava naquela expectativa de fazer o beta, né? Aí eu fiz o beta e estava lá no alto o primeiro dia, né? E eu já muito feliz. Falei, meu Deus, tá muito alto. Não, eu nem pensava nisso de gêmeos. Só que eu queria um filhinho. Bom, aí daqui a 3 dias você faz de novo. Gente, caiu bruscamente. Aí eu sofri muito. Eu lembro que eu tava no carro, assim, eu entrei no carro. Foi muito difícil, mas eu ainda tinha 2. Aí eu realmente não vingou. Quando eu coloquei a segunda vez os 2 embriões, já tinha passado também um tempo, porque você tem que estar naquele dia, ovulando, tem que ter acompanhamento do endométrio, tudo assim, né? Bem organizado, calculado, para colocar o embrião. Eu engravidei. Passei por essa primeira fase.
não conseguia me conter, né? Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana. Quinta, eu acho que já dá para escutar o coração, né? Eu escutei 3 vezes. Quinta, sexta. Comecei a escutar o coração e eu tava nas nuvens. Assim, nem acreditava e depois voltei. Depois também, na outra semana, o coraçãozinho. Até que eu fiz uma oração, porque eu estava muito ansiosa. Eu, Senhor, o Senhor, eu te amo mais do que esse filho que o Senhor me deu. Eu quero dizer isso para o Senhor. Que acima de tudo, o Senhor é o meu Deus, é tudo que eu preciso. Mas se essa criança for servir, não fazer parte do reino, não for servir ao Senhor, né? Não conclua o que o Senhor tem para mim, porque eu preciso. Eu só quero te adorar e a minha família, eu e minha família serviremos ao Senhor. E fiz uma oração genuína, assim, que eu com Deus, e fui dormir. E aí, na madrugada, eu sonhei que eu estava sangrando. Eu sonhei que eu estava sangrando e eu acordei assustada. Aí eu liguei para o médico e eu falei, doutor, eu não estou sentindo meu corpo grávida mais. É estranho, tá esquisito. Ele imagina, a gente ontem você veio aqui, o coração, já escutamos o coração 2 ou 3 vezes. Tá tudo bem, calma, você tá ansiosa, você já vai voltar aqui a semana que vem. Não, daqui eram uns 5 dias depois, eu acho. Aí eu liguei pra Jorge e falei, amiga, eu tive esse sonho, mas eu sinto que eu fiz aquela oração e eu sinto que não era a hora. Até a G falou assim, não, amiga, você precisa pensar que você está vivendo já 7 anos num processo, né, difícil. E eu falei, mas... Aí a Ana falou no final, Deus está no controle. Deus está no controle. E chegou o dia de ir para fazer o exame de novo, para fazer ultrassom. E né, todo mundo brincando, né? Meu marido, o meu médico e a gente fazendo a ultrassom. E eu já sabia, o coração parou de bater, não estava mais batendo. E aí o médico ficava assim, ele ficou um tempão assim, sabe? Procurando, porque ele não acreditava. E eu não falei nada. E eu só joguei a roupa, entrei no banheiro, tranquei a porta e fiquei lá um tempão. Eu chorei, mas eu sabia que Deus estava no controle. Eu não conseguia sair daquele banheiro. Mas eu sabia que Deus tinha um plano. E aí foi tão especial. Quando eu saí de lá, ele falou, você quer fazer a curetagem? Você quer marcar a cirurgia? Quer marcar? Eu falei, não, eu quero que saia naturalmente. Né? E que eu possa fazer. Aí ele me deu um remedinho, então deixou, e eu fui para casa. Ele falou, daqui a uns 10 dias você vai ter um parto. Então se prepara. Mas a gente não se prepara. Ainda mais que eu não tinha filhos. E aí eu me preparei, mais ou menos, O Flávio tinha ido viajar. A gente estava na casa da minha sogra, viajando. E aí eu comecei a sentir contração. E o Flávio no dia seguinte ia trabalhar às 7 da manhã. Tive 11 horas de trabalho de parto. Deixei todo mundo dormir. Não conseguia mais aguentar de dor. 6 da manhã eu fui acordar o meu sogro e falei, me leva para o hospital, pelo amor de Deus, que eu não estou aguentando mais essa dor. E aí, quando eu falei isso, ele falou, tô indo me trocar. Que ele é médico. E aí, eu capotei no sofá. Isso eu capotei. Quando eu acordei, eu não tinha dor nenhuma, eu fui ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, eu vi ele lá. E assim, formatinho, sabe, o olhinho, tudo. Foi muita experiência, muito difícil. Então, eu cheguei, Você não sabia se eu tirava uma foto, se eu me mostrava pro Flávio, ele já tinha ido trabalhar, não sabia. Sabe aquela coisa, não imagino, não posso fazer uma foto. Né? Eu tenho que ser forte, tenho que ser corajosa, e Deus está no controle de tudo. Eu não orei? Né? Então a gente tem esse temor e esse amor e sabe que Deus está no controle de tudo. Aí eu descansei no Senhor e fui viver o luto. Daí que eu entrei com o pedido de adoção, comecei a entender que talvez não fosse o caminho. Mas aí tem mais testemunhos se alguém quiser falar, porque tem continuado que o bem não chegou ainda, né? Eu queria só falar dessa questão da espera, né? Se você falou, daí eu fui para a adoção. E eu sei que muitas mulheres estão nos ouvindo que talvez não tenham a oportunidade de passar por esse processo da FIV, né? E
E eu não sei se elas desejam participar desse processo de adoção também, porque nossa família também, nós participamos de um processo de adoção e nós ficamos 5 anos esperando. E a espera é muito dolorosa. E eu desisti. Porque enquanto eu esperava, eu idealizava, porque eu idealizei uma família, né? Eu idealizei 3 filhos. Não sei, eu acho que como menina, né? Gosto desde que eu me entendo com gente, eu idealizei uma família, 3 filhos. E eu já tinha Mari. Bom, faltam 2. Então nós idealizamos os próximos. E a gente falou, bom, qual é a via agora? A via agora é a adoção. Mas foram 5 anos de espera muito dolorosos, porque a cada ligação, a cada cartinha do Conselho Tutelar para renovar a nossa entrevista, era uma expectativa. Então eu entendo as mulheres que estão tentando, seja qual for a via. E nós desistimos no momento em que nós entendemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Eu não sou contra a adoção, eu sou muito a favor, mas naquele momento é como se a gente entendesse que o Senhor tinha nos dado essa formação de família, né? E nós louvamos ao Senhor, porque eu já comentei com vocês o dia que eu sofri quando uma pessoa me atacou, dizendo, você não pode mais engravidar, na frente da Mari, inclusive. E eu falei, como assim? E aí eu sofri, mas no meu sofrimento o Senhor me curou. O Senhor me mostrou o quanto Ele é bom, o quanto Ele é o marido da Kika, mas o quanto Ele é o meu pai, né? Quando a gente fala, o Senhor, Ele vai nos preenchendo. E o quanto Ele me preencheu e preencheu a minha família com essa configuração. Então, talvez minha irmã que está aí nos assistindo, não sei qual é a sua realidade, mas deixe que o Senhor preencha a configuração da sua família, né? Coloque diante do Senhor. Se o Senhor tiver uma FIV para você, vá, né? Mas aceite o sim e o não de Deus. Eu passei, como eu comentei, eu fiquei um tempo tentando, né? Estávamos tentantes. E foi um tempo muito doloroso, muito difícil. E eu tive uma situação em que eu tive uma briga com Deus. Tinha uma pessoa próxima da minha família que usava essa palavra, eu pensava assim, que absurdo uma pessoa brigar com Deus, né? E eu vim de Mogi das Cruzes, do chá de bebê da minha sobrinha, que estava grávida da minha sobrinha neta. E era, nossa, a gente estava numa super expectativa da chegada da neném. E eu vim de Mogi até a Granja Viana, não, até Osasco, acho que morava na época, brigando com Deus. E eu me lembro de tudo que aconteceu naquele trajeto. E eu dizendo, acho que foi uma das poucas vezes que eu bati o pé como filha. Falei assim, agora como filha, eu preciso saber que o Senhor me ouve. Eu preciso saber que o Senhor me ouve. E aí, engravidei da Helena, eu me lembro que eu fui ver a Alicia nascer. Eu e uma outra amiga, e a sogra dessa minha sobrinha chegou no meu ombro e falou assim, logo, logo é você. E na hora eu pensei assim, ela é tão simples, né? Ela nem sabe tudo que eu estou passando. E eu já estava grávida e eu não sabia. E eu fiquei sabendo uma semana depois que eu estava grávida. Mas o que eu queria trazer é que essas dores, elas precisam caminhar para um lugar de misericórdia. Então, jamais teria condição de ter sido suporte na vida da Thaísa, na vida da Mari, na vida da Deia, na vida de várias outras, da Rê, minha amiga, que tentou muitas vezes e não conseguiu, de várias outras mulheres, sem ter entrado nesse lugar de misericórdia, né? E um lugar de misericórdia em que eu vi o Senhor transformar o meu pranto em dança. Um lugar de misericórdia que fica atento aos mínimos movimentos. Um dia, o Felipe não tinha gestado ainda, mas estava gestando um CD em casa, né? Eles estavam gravando um CD em casa e eu estava arrumando o armário das meninas e encontrei um pacote uma caixa, sei lá, de lençol, de roupa de berço, que eu não tinha usado numa das minhas filhas.
E na hora que eu estava ali arrumando as coisas, eu ouvi nitidamente Deus falando comigo: entrega para o Felipe e fala para ele dizer para a Thaísa, nós estamos investindo no neném. É só uma questão de tempo. Vocês já são pai, já são mãe. É só uma questão de tempo para esse neném acontecer, né? E isso é tão forte, gente, que eu me lembro do dia que a Bia... É que isso foi muito forte na história da nossa família. A Bia, minha filha mais nova... Romanos 12:15, né? Celebrar com os que celebram, mas também chorar com os que choram. A Bia sonhou com o Otávio. E a Bia falou, a tia Tá vai ter um menino. É sério, conta pra ela então que ela vai ter um menino. E ela chegou na igreja e falou, tia, você vai ter um menino. A Bia nem falava direito. Deus também falou você que vai eu era ter um um menino. menino. Que o Ben era um menino. E quando o Otávio nasceu no meio da pandemia, demorou uns meses para vocês trazerem ele em casa. Quando eles chegaram com o Otávio, Deus falando comigo, o meu milagre está visitando a sua casa. Sim. Tinha até o desenho que ela fez na lousa, lembra? A família do tio, ela desenhou uma menininha, um menino e o menininho. Aí você perguntou quem são? A tia Thaísa, o tio Felipe e o bebê deles, que é um menino. Você lembra disso? Então, esse é um movimento espiritual, é um movimento que... E a gente precisa ficar bem atento. A partir desse lugar em que a gente encontrou misericórdia, também transbordar a misericórdia. Né? Eu só vou falar, porque eu acho que eu fui o único ponto contrário, né? Aqui, a FIV. Não, mas você não está falando da FIV, Dani. Explica direito. Tá Isso, não é. Mas assim, da FIV... De doação e de não usar os embriões, não é isso? Sim, então eu só vou finalizar, né, essa questão. Gente, jamais não é falta de misericórdia e não é falta de amor. Pelo contrário, eu falo isso com preocupação, porque foi a sua experiência, você viveu. E como eu falei antes de começar a falar qualquer coisa, eu sei que Deus tem um propósito na vida dos seus filhos. Como eu vejo bem, eu amo aquele menino, eu olho para ele, eu vejo o Espírito Santo de Deus nele, como ele vai ser usado. Mas, como cristãos, o que foi, né? A soberania de Deus atuou. Mas vamos ser cautelosos com o modo como nós usamos os recursos que estão na ciência que Deus nos deu. Principalmente com relação da manipulação à vida. Né? Então, é avaliar isso com cautela. É colocar na balança, porque às vezes o desejo, né, o desejo pela maternidade, pela paternidade, eles vão se sobrepor a questões perigosas, assim. Você pode se colocar numa situação depois, né? Nossa, eu penso durante o processo, mas principalmente depois, né? Eu me preocupo com esses embriões, porque eu acho que a gente não tinha o direito de, no final, ou descartar ou doar. Eu acho que isso não é o nosso direito de fazer isso, não está nas nossas mãos. Então, é um chamado à cautela, um cuidado, sabe? É uma preocupação genuína mesmo que eu tenho. E quando eu vi o tema desse programa, eu fiquei muito preocupada, porque eu falei, eu acho que eu vou ser um ponto contrário a todo mundo que está lá. Mas essa é realmente, assim, uma coisa que Deus pôs no meu coração, por alguma razão, eu não sei porquê, talvez para eu estar aqui e falar para alguém, eu não sei. Mas não é falta de misericórdia, não é falta de amor, mas é um chamado ao cuidado. É porque o seu coração é muito maravilhoso, misericordioso. Mas quando eu falo, Dani, da questão da misericórdia, é porque, assim, existem muitas oportunidades em que a gente vai nessa batalha, nessas dores e fica na tentativa e tudo mais. E quando o filho chega, algumas mulheres se sentem num patamar de eu já tenho meu prêmio, entendeu? E aí quando alguém tá passando pela mesma dor que ela passou, ela já se esqueceu e ela fala assim, não, eu vou orar por você, tá tudo certo. Então é nesse sentido. Os filhos, eles são tesouro do Senhor para nós, mas durante todo esse processo a graça de Deus mexeu em outros lugares além da paternidade e da maternidade. E é nesse sentido que eu digo, de exercer misericórdia. De olhar e falar assim, agora que você já tem o tesouro na sua casa, não se sinta superior
porque você tem filhos, né? Eu lido com muitas mulheres Até que falam, que fazem filho isso, não né? representa o valor de uma mulher, né? Mas existem Diante muitas de mães Deus. que se justificam diante da sociedade, se colocam no valor. Eu tenho mais valor porque tenho filhos, né? Eu ouvi de muitas mulheres, não, você não tem filho porque você não tem fé, né? E eu vi de mulheres da igreja, você não tem filho porque você não tem fé, você precisa orar mais, você precisa se dedicar mais. E eu pensava, meu Deus. Então, é nesse sentido de, para quem recebeu, eu recebi misericórdia. Então, eu não tenho outra alternativa a não ser exercer misericórdia, de olhar e entender, essa mulher precisa do meu carinho, precisa do meu abraço, do meu aconchego, e é isso que eu tenho para oferecer, então é isso que eu vou oferecer. E no final, o que resume Deus é soberano, né? Quando a Su veio, referente ao bem, ela vai falar, e ela falou, meu Deus, mas só tem um. Eu falei, você só precisa de um, né? Onde Deus vai vingar esse neném, né? Tudo que você precisa é um só. E foi o que aconteceu. Era, né? E antes Deus me deu a palavra de Ana e Samuel, por uma pessoa que eu nunca conversei, nunca imaginava, uma senhora missionária. Falou assim como eu fiz, assim como Jesus fez com Ana, ele está fazendo com você, agora para de chorar. E aí depois de um ano, né? E o Benji, quando eu fui fazer a tentativa de novo a segunda vez da FIV, deu um embrião. Aí eu falei, nossa, tinha dado 4 há pouco tempo atrás, como assim? Em menos de um ano já. E aí o médico foi usado por Deus também no telefone, ele falou assim, para Deus você precisa de um, você teve 4 e não deu nenhum. E aí a Jorge falou a mesma coisa, depois a irmã na igreja veio falar comigo a respeito disso, para eu parar de chorar, que Deus estava pedindo para falar, nem sabia que eu estava tentando ter filho, nem conhecia minha intimidade, mas o Espírito Santo a usou, né? Depois daquele dia, a minha fé, aí eu fui sendo curada nesse 1 ano, enquanto eu estava esperando, curada do luto, curando também. Eu realmente, depois que eu entreguei o Isaac, eu falei, Senhor, tudo bem. Lembra disso? Eu falei, tudo bem. Se não for para mim, eu agora não vou mais pedir nada. Isso antes de tentar de novo. Não, nisso quando eu já tinha, eu não lembro, mas eu falei, eu quero só fazer a sua vontade. Então essa experiência olímpica, eu estava caminhando no condomínio e eu tive essa sensação de que assim, eu sou o seu tudo. Se eu quiser fazer dessa forma, eu falei, tá bom. Então, eu vou ter filhos no céu, pelo menos porque esse bebê que eu perdi é meu, né? Um dia vai ser meu. A gente não perde, a gente só ganha. E aí eu fiquei pensando, e Deus falou, não só esse, talvez você tenha outras surpresas no céu. Né? E aí falou para mim dos filhos espirituais, falou tanta coisa. Então, nessa revelação eu cresci. E o bem aconteceu realmente pela vontade de Deus. Assim, eu tenho certeza absoluta que o meu filho ele tem um chamado e que ele vai continuar recebendo e gerando os frutos de Deus, a recompensa, ele é a recompensa das renúncias que eu fiz, da oração da minha mãe, da geração da minha mãe, na minha geração, e a geração dele vai fazer a diferença aqui no mundo, na terra. E ele já é um servo do Senhor e missionário, assim, não como Samuel era Samuel, ele é o Benjamim, mas o jeito que ele nasceu, que Deus tem para ele, né? Sim, a amizade da Suzana, para mim, ela tem um papel, assim, bem crucial, assim, bem chave, né? Mudança de perspectiva. Como eu comentei no início, né? Que eu passei grande parte da minha juventude, da minha vida adulta, não cultivando esse desejo. Não quero ser mãe, eu quero casar, mas não quero ser mãe. Muito, eu falei isso muito, né? E Deus, aos poucos, foi mudando isso no meu coração. E ano passado, né? A gente estava no projeto missionário, sentada no colchonete, conversando, sonhando, orando. E pela primeira vez, assim, aquilo voltou no meu coração, né? Poxa, eu quero ser mãe. Aí eu, Senhor, pronto, agora eu tô lascada, porque eu nasci em 86. E assim, eu somo a posição da Dani, né? Eu acho que não é um caminho que eu escolheria, né? A VIF por essas mesmas questões. Mas eu acho que ver também Deus brotando no coração, brotando nos sonhos e direcionando a fertilidade de diversas maneiras, né? Seja com os filhos espirituais. Eu acho que depois disso, assim, depois do ano passado para cá, eu oro pelas minhas amigas sentantes
com mais fervor, com mais compaixão, né? Porque assim, nossa, agora não é que eu acho que eu queria agora, então vou orar mais, assim, vou orar com mais fervor pela Erília, pela outra Dani, né? Por um caminho assim de fertilidade. Então, aí pensando na minha idade, né? E assim, também completamente sem lugar de fala, né? Mas muitas vezes acontece que a mãe se torna tão tentante por adiar tanto a maternidade, por escolher, né, por, né, pelo plano pessoal de adiar tanto. Então, no meu caso, eu não tenho escolha, eu não casei, eu nunca casei, então eu não tenho escolha. Quando eu casar, se o Senhor assim me mandar um casamento, vai ser uma gravidez tardia, se o Senhor abrir a minha madre, né, e sem a FIV. Então, vai ser tardia porque foi um projeto, sim, né, do Senhor. Mas, assim, o incentivo que as mulheres casando logo, Deus dando maridos, famílias, que elas tenham, assim, essa prioridade, né, de, enquanto o corpo também está jovem, os óvulos estão, né, jovens, para que isso também não seja tão dolorido, né, porque às vezes é o corpo natural, né, a fábrica envelhece naturalmente, né, então acho que esse incentivo das mulheres também se planejarem gerar mais cedo, eu acho que é algo muito importante. Sim, com certeza. Eu quero agradecer demais Imagina, por eu você que ter vindo agradeço. aqui, algo Queria tão, contribuir muito mais. algo tão pessoal, né? Algo É tão, muito íntimo. é muito íntimo, É muito né? íntimo. É muito íntimo. Então, para você estar aqui comigo nesse programa com a gente aqui, poder discutir, também respeitar também as opiniões aí de casa, né? As opiniões e experiências também de cada uma. Mas é importante a gente falar. A fala é importante, né? E a primeira coisa, saber que Deus é soberano sobre todas essas coisas, que Ele vive em nós e que o Espírito dele está em nós e fala com a gente. E eu queria que a gente, se possível, né, quebrando o roteiro, a gente pudesse também terminar esse programa de uma maneira diferente, orando pelas mulheres. Amém. Sim. Orando pelas Pela mães fertilização que estão das mães tentando, né? tentantes. Eu tenho amigas que estão tentando, né? Amém. E a gente orar para que Deus abra a madre. É Deus, gente. Vocês programaram fazer FIV. Abra Foi a madre. Deus que abriu Deus a que madre. soprou vida. É Deus que Deus que soprou abriu a madre. vida. Então, Pra vida. Senhor, do jeito que o Senhor fechou, lembra dessas mulheres. Como o Senhor lembrou da Rebeca, lembrou da Sara, lembrou da Isabel, lembrou, né, da Susana, da mãe de Sansão, que eu esqueci o nome dela. Né? Vamos orar, interceder por essas mães que Amém. estão nos ouvindo, né? Que Vamos eu orar creio. agora? Você ora? Posso orar, sim. Então vamos, posso Deus orar. colocou seu coração para orar. Vamos Ora, orar. direciona ali para a câmera, para aquela mulher que está em casa. Amém. Amém, Jesus. Pai Celestial, o Senhor é o dono da vida, Pai. O Senhor fecha a madre, o Senhor abre a madre. O Senhor é bondoso. Nós clamamos, Senhor, nós pedimos, como Isaac intercedeu pela sua mulher. Nós, irmãs, amigas, nós queremos interceder pelas nossas irmãs queridas, que estão tentando, que estão sonhando, Pai, como Ana sonhava por um filho, Senhor, e foi na tua presença, Pai, chorar, clamar por um filho. Nós pedimos, ouve o clamor de tantas Anas, Senhor, que estão nos escutando, de tantas irmãs, como o Senhor abençoa a vida das minhas amigas aqui, Senhor, nesse programa, Senhor, como o Senhor abençoa a vida de Erília, Senhor Deus de Suênia, Pai, nós te pedimos. Abre a madre dessas mulheres, Senhor. Dá filhos, Pai. Dá filhos que sejam homens e mulheres, Senhor Deus, que avançam com o teu reino, que dão testemunho de Cristo, que são as flechas enviadas aos povos não alcançados. Nós te pedimos em nome de Jesus. Quero interceder, Senhor Deus, pelos filhos das minhas irmãs, Senhor Jesus, as filhas e filhos, que eles cresçam, Senhor Deus, livres das drogas, livres dos homens maus, que eles cresçam, Senhor Deus, na estatura do varão perfeito, na graça e no conhecimento, como Samuel cresceu quando era pequeno e se tornou um profeta, que sejam homens e mulheres usados pelo Senhor, que passam para a próxima geração a palavra do Senhor, a fé no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor, pela vida das minhas irmãs, pelo ventre, Senhor, pela
fertilidade, pelo processo de adoção, Senhor. Libera, Senhor, esse processo de adoção, essas crianças que precisam ser adotadas, Senhor, que estão clamando por pais adotivos. Abençoa esse processo, agiliza esse processo, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus e consola, Pai. Consola, Senhor, nesse período de espera, ou talvez até de não, porque o Senhor é soberano. Consola porque o Senhor é melhor do que a vida. Em teu nome nós oramos. Amém. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Essa boa, gente. Eu quero agradecer demais. Não temos mais espaço. Deus é fiel. Obrigada, minhas irmãs. Shalom. Boa semana. Que Deus abençoe a família de vocês e a nossa casa também. Shalom.